Fala, seus blasfemos e perseguidores da verdade, tudo beleza? Hoje vamos falar sobre o desastre do enxame, o último evento que vamos falar antes de partir para a história do jogo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que as informações sobre o desastre do enxame podem não ser definitivas e estão sujeitas a alterações, principalmente porque as fontes estão escritas de forma ambígua e são altamente interpretativas. Também podem ter sido canonicamente afetadas por facções do jogo para mascarar a verdade. Então nada daqui deve ser considerado um fato absoluto. O desastre do enxame é uma era que envolve a ascensão de Taizeronf, se tornando um Aeon e disseminando o enxame pelo universo. Esse evento ocorreu em 13xx das Eras Âmbar. A descrição no bloco de notas do Expresso é a seguinte: uma catástrofe sem precedentes atingiu o sistema Lepismate, dominado pelo enxame, e os últimos remanescentes de Coleóptera ascenderam a divindade, transformando-se em um pesadelo que varreu a galáxia. Neste antigo desastre do enxame, todos os seres vivos buscaram sobrevivência por meio de lutas e orações. O caminho da propagação atingiu seu ápice sem precedentes. A origem do desastre é no sistema Lepismate, o lar de um ecossistema florescente com uma grande biodiversidade, contendo grande variedade de insetos, mas desprovido de vida humana. De acordo com o arqueólogo armado, os insetos que habitavam esse sistema tinham múltiplos sexos biológicos e podem ter coexistido, cada um servindo a própria função no enxame. No entanto, ainda não está claro quais ramos do enxame foram responsáveis pela reprodução durante esta era, e, em algum ponto, os antigos insetos gradualmente se aproximaram da extinção. Agora, uma sequência de acontecimentos precede o desastre. Para começar, um arquiteto gigante, avisado pelas marteladas de Qliphoth que uma desgraça aconteceria, começou a consertar barreiras de múltiplos sistemas, mas como ele não sabia o motivo, ele parou depois de um tempo. Em outro lugar do universo, atores enlutados viajavam enquanto guardavam uma bolha de memória que continha a sombra de Ix, e ao mesmo tempo, o sistema Lepismate foi descoberto pelo exército Eldignan, liderado por um auto-aniquilador que não lembrava de nada depois de 3 dias e foi abençoado pela alegria. Entre aspas. O aniquilador acreditava em sussurros meio decifrados que eram tocados ao contrário, também entre aspas. Provavelmente o Terminus, que estava procurando pelo seu eu perdido. E ao mesmo tempo, também um grupo de caçadores de recompensa iniciou expedições em Lepismate, sendo que a líder desse grupo tinha visões do sistema. O exército começou a farmar, literalmente farmar, os insetos de Lepismate. Orgulhando-se da matança, o exército e os caçadores de recompensa entrariam em conflito logo após isso, e ambos usariam o sistema local como arma. A raça de insetos Coleóptera, por conta dessa prática, entrou em extinção, eles foram levados à extinção. E motivado pela extrema solidão e pelo extremo ódio, o Taizeronf ascendeu como Aeon da propagação. Vale lembrar que Ena, a Aeon da Ordem, observava ele enquanto isso. O enxame criado por Taizeronf se multiplicou e começou a se propagar pelo universo, começando na ilha de Mandalan, em Lapoli Major. Lá, o governo de Lapoli Major evacuou, pois o enxame assumiu o controle do mundo em pouco tempo. Os caçadores de recompensa foram atormentados por visões. Isso evoluiu para que todos se matassem, até que a líder conversou a sua mãe que estava fazendo ebó com pó de inseto e pediu a ele que a matasse, o que ele acabou fazendo. Toda essa briga interna fez com que os caçadores fossem derrotados pelo exército. Embora seja especulação, não está claro se isso aconteceu antes ou depois deles se matarem. Quem sobrou dos caçadores de recompensa passaram a acreditar que Taizeronf estava pessoalmente atrás deles, e o próprio título de caçador de recompensa quase sumiu. Depois disso, o enxame passou pela taverna no fim do mundo, e os tolos mascarados, arrombados como são, foram atrás de fazer pepitas com insetos, como vinho de quitina e cominho. Por conta disso, uma ondulação apareceu em um cálice. Isso era a manifestação do Ahá falando: vai lá ajudar a cheirar o espagaçar o separata. Então, os tolos mascarados roubaram a nave dos atores enlutados e viajaram, levando sem saber um grupo de inominados que estavam no convés da nave. Durante a jornada, vários grupos se juntaram para ajudar. Em algum momento, eles foram atingidos por um miasma de pó de asa de inseto, que deixa as pessoas em um estado de delírio, e o que aconteceu com eles foi justamente isso. Assim, um inominado tropeçou, deu uma cambalhota completa, e aí ele apertou um portão que os levou direto para a zona estelar de Eldignan. Enquanto Taizeronf se espalhava, ele foi abordado por Ouroboros, a voracidade, e os dois saíram no soco, saíram na madeira, no ferro.
A guerra durou 5 eras de âmbar e afetou 2/3 de todos os seres vivos no universo inteiro. Alguns dizem que Fully ascendeu nesse conflito, mas a própria Herta, membro 83 da Sociedade de Gênios, diz que, na verdade, o que aconteceu foi uma invenção, né? O Fully foi ascendido em outro momento. Na verdade, isso é uma invenção dos ficcionistas da história, é isso que ela diz. Como a propagação acabou com a ordem no universo, Enna chegou em Qliphoth e propôs uma aliança, sendo aceita por Qliphoth. Por volta dessa época, Ouroboros acabou desaparecendo do universo, e a Enna foi assimilada e engolida por Chip, a Harmonia, devido à convergência de seus caminhos. Depois de várias eras de âmbar e de viagens longas, a nave finalmente chegou ao reino de Elidigna, descobrindo que o Ahá foi filho de uma puta e não tinha nada lá. Um dos passageiros encontrou o líder do exército Elidigna, que tinha conquistado Lebesmati. Ele tinha tornozelos quebrados nesse momento e estava louco de pedra. Ele conversou com o passageiro e de vez em quando ele era interrompido pelas próprias memórias. Ele entregou um plano escrito com várias palavras e isso lembrou de que ele era um autoaniquilador. Essa conversa é declarada como tendo ocorrido antes que poderosos martelos, gemidos e palavras indecifráveis soassem, o que reflete a linguagem usada enquanto Qliphoth destruía Daisironf na presença dos outros Aeons. Na nave, um som sinistro amalgamado emanou de todos os cantos do céu, possivelmente vindo de Ahá, que levou todos a bordo com um êxtase de uma revelação. As pessoas a bordo não puderam ser impedidas de romper a bolha de memória e libertar a sombra de Ix. O autoaniquilador, por sua vez, abraçou a sombra de Ix e foi consumido. Assim, os mediadores apareceram e selaram a sombra de Ix. Por algum motivo, depois desse evento, o enxame começou a se acalmar. Enfim, lembrando o vídeo de Aeons que eu disse que Akivili, Qliphoth, Ahá e Chip se uniram para esbagaçar o Daisironf? Então, tem mais um otário que juntou para esbagaçar ele, o Ho-Oh, o Aeon do equilíbrio. A luta foi o seguinte: Qliphoth, sendo o mais velho e mais forte dali, arregaçou o Daisironf. Ele retirou o próprio conceito de propagação, enfraquecendo o enxame inteiro. Após isso, ele esmagou o Daisironf e durante isso risadas sutis e a sinfonia de vários sons foram ouvidas. A risada indicava a presença de Ahá, a sinfonia indicava a presença de Chip. Akifili e Ho-Oh também estavam presentes no momento. À medida que o enxame se retirava, os mundos que haviam perdido a luz de Enna e não eram protegidos por Qliphoth tiveram um sol devolvido por Ho-Oh, que também fez mudanças sutis adicionais, mantendo o equilíbrio. Vale lembrar que mesmo morto, a descendência de Daisironf às vezes aparece aqui e ali para atrapalhar e causar problemas. Finalmente, esse é o fim do vídeo e depois disso iremos para a história dos desbravadores e tudo mais, seguindo os eventos de dentro do jogo e explicando ponta por ponta.